Lucro antes dos impostos. No vídeo de hoje você vai entender exatamente que número é esse que fornece o quanto nós estamos obtendo de retorno ao comprar uma companhia ou uma parte de uma companhia, de uma empresa na Bolsa de Valores. Eu sou William Cruz, esse é o canal Dinheiro e Companhia e eu gostaria que você ficasse até o final. É uma conta simples, mas é bastante complicada ao mesmo tempo. Então você já deixa aí nos comentários que tipo de tema, qual sugestão você tem para o nosso canal, tá? Deixa uma pergunta para que a gente possa ativar aí o nosso relacionamento aqui no canal, tá bom? A conta é bem simples. O que Buffett descobriu e o que ele fez foi que ele, olha só, existia uma empresa chamada Washington Public, eu não sou muito bom de inglês não, tá? Washington Public Power Supply System, ou seja, é uma sigla que eu vou falar de WPPSS, ok? É uma empresa e ela rendia por ano, a ele, rendeu por ano de dividendos 22 milhões e 700 mil dólares. Certo? E ele comprou por 139 milhões de dólares uma empresa isenta de impostos. Então ele não pagava imposto e ele lucrava 22 milhões e 700 mil dólares, certo? Aí ele pensou o seguinte: 22 milhões de dólares após os impostos significa que antes eu tenho que ficar com 22 milhões se eu lucrar 45 milhões de dólares. E aí eu pago os impostos, certo? Aí ele pensou o seguinte: para eu comprar uma empresa do mesmo setor, nas mesmas condições e tal, equivalente a essa que custa 139 milhões, que me dá um lucro anual de 22 milhões e 700 mil dólares, eu tenho que gastar entre 250 e 300 milhões de dólares. Vai vendo. Olha só a conta do cara. Para obter um lucro de 45 milhões, ele deveria gastar praticamente o dobro, ou quase, por ali, o dobro que ele ia gastar para comprar a tal da WPPSS. Tá certo? Então isso significa que é o mesmo que dizer que ele estaria comprando a WPPSS com 50% de desconto. Porque ele tem uma empresa de 139 milhões de dólares, que é o preço, para lucrar por ano 22 milhões e 700 mil dólares. Então o lucro de uma empresa antes dos impostos é muito importante, assim como os impostos são os mesmos para qualquer companhia. Quando você pega e analisa os números de uma análise financeira, onde dá o lucro antes dos impostos, é muito importante, porque você tem que saber que você tem que pagar imposto, né? Então esse item ele proporciona você fazer um comparativo entre um investimento e outro, entre um investimento em relação a uma outra companhia, quando ela apresenta lá lucro antes dos impostos e lucro depois dos impostos. Como que você faz? Você tem que saber que aquele lucro antes dos impostos é um lucro bem gordo, que você vai ficar boa parte com imposto de renda. Então você tem que saber que daquela lucratividade tem que pagar imposto de renda, certo? Então, e aí dá para você comparar. Ele fez a comparação, veja só, uma empresa custa 139 milhões e me dá uma lucratividade sem impostos de 22 milhões e 700 mil, certo? Para eu ter essa lucratividade com uma empresa, para me dar essas outras empresas aqui que ele estava vendo, comparando, dava 22 milhões, ele tinha que lucrar 45 e essas empresas iam custar entre 250 e 300 mil, ou seja, a WPPSS foi uma empresa que ele comprou com 50% de desconto, olha que massa. Então é muito importante você comparar esse item, o item se chama lucro antes dos impostos.
lucro antes dos impostos. Vem na análise financeira, no demonstrativo financeira, lucro antes dos impostos é muito importante, porque ele está gordo, né? Ele está gordo, ele vai enxugar. Então, quando você for comparar, você tem que ver se essa empresa ela apresenta lucros antes dos impostos ou depois, certo? Na comparação das empresas é importantíssimo, né? Então, o lucro antes dos impostos, ele permite, esse item permite você de poder comparar empresas e lucratividade de empresas e o preço delas que você vai gastar, né? Muito interessante isso, muito importante isso. E a gente vai voltar ainda com esse assunto mais para frente aqui, certo? Valeu, gente, até a próxima.